O Paulo César já com a gente aqui no estúdio do Balanço Geral, porque é muito dinheiro, né? Com certeza muitos brasileiros aí pensam em pagar as contas, né? Caso ganhe aí essa bolada toda. E o governo federal está com dificuldade aí de manter os seus compromissos financeiros. Boa tarde. Boa tarde, Karina, para você, para quem está em casa. Olha, 1 bilhão na conta do governo federal poderia pagar algumas das contas contraídas aí durante 2025 e que tá difícil de acertar. Pelo menos o Mancha não seu Luiz em garantir o seu bilhetinho, porque era uma culpa que ele ia carregar para o resto da vida, né? Agora, falando da dívida do governo federal, ou seja, da União, de fato é uma preocupação muito grande, não só para o governo, tem que ser para todos os brasileiros. 6,3 bilhões de reais em déficit em 2025. Esse é o montante que o governo federal contraiu com dívidas das federais. Pois é. Agora, o acumulado é um dos maiores da série histórica registradas desde 2002. Temos, claro, superávites em 2021, 2022, mas também tem que se avaliar os investimentos feitos e a necessidade de se rediscutir a responsabilidade fiscal quando se fala de gasto público. Agora, imagine você em casa, sua esposa querendo adquirir algo e você diz, esse mês não dá, mês que vem talvez. Ou seja o contrário, ou talvez seu filho queira adquirir algum bem e você tenha que dizer para ele que esse mês, infelizmente, não dá. Esse papel de fiscalização caberia também, nesse caso do governo federal, ao Congresso Nacional, aos deputados federais e senadores, que somados são cerca de 600 parlamentares lá em Brasília, ocupando espaço, se tornando movimentos caros aos e que não observaram e não conduziram do jeito que era. Para que fiscais se não fiscalizam? Há necessidade do Congresso Nacional também ter posicionamento mais firme em relação a isso. É claro que toda essa discussão vir para debate político em 2026. O déficit lá da União de 6 bilhões de reais não é só responsabilidade da gestão, mas também por meio de ações de fiscalização dos parlamentares. Bom, quem anunciou esses valores foi o Banco Central. Disse que os estados também estão com déficit de cerca de 3,7 bilhões de reais. E aí os municípios não ficam muito atrás, com cerca de 300 milhões em dívidas acumuladas por meio de serviços públicos. Tem que ter responsabilidade, a máquina pública não pode ficar solta dessa forma. E claro, quando a gente fala de outra preocupação. Enquanto nós estamos com problemas nas estatais federais com déficit financeiro em relação ao orçamento, nós temos reajuste de salários de servidores federais que, de fato, serão acumulativos em mais 25 bilhões de reais previstos para 2026, mais 27 bilhões em 2027, ou seja, também tem que controlar esses reajustes. São salários muito superiores à maioria dos brasileiros. Ninguém tira o mérito de passar em concurso público, mas não dá para ter tantos benefícios assim diante de um país que está cada vez mais obsoleto em relação às finanças. E, naturalmente, enxugar a máquina, diminuir cargos comissionados, diminuir ministérios, assim como secretarias de Estado e nos municípios também. Responsabilidade fiscal, responsabilidade com dinheiro público, porque quem paga essa conta somos todos nós e esperamos que 2026 seja um pouco mais ameno. Que a gente tenha boas notícias, né? Inclusive, a gente falou nessa semana aqui no Balanço Geral sobre o reajuste do salário mínimo, né? Enquanto isso, para o trabalhador, né, a conta está difícil de fechar, né? Então, a gente espera que no próximo ano a gente tenha notícias melhores vindas lá de Brasília, principalmente. Pois é, R$ 103 foi o reajuste, muito 1.621. Fazer o que com isso, papai? Não dá para pagar nem a luz. É complicado.